de mesmo reclusos em nossos lares, buscando a proteção para o problema mundial que se instaura aqui nas nossas circunstâncias, nós podemos nos comunicar, mesmo que por vias tecnológicas, mas podemos nos comunicar, podemos compartilhar a palavra de Deus, e esse, sem dúvida alguma, é um privilégio que Deus nos dá. Eu estou aqui na manhã deste domingo, provavelmente essa mensagem será conduzida a você no período da tarde. O mais importante, queridos, é que continuemos a estar juntos, mesmo que seja por vias digitais, buscando a presença do Senhor, buscando o crescimento no Senhor. Esta é a nossa alegria, este é o nosso dever, este é o desejo do nosso coração, enquanto editamos esse material para a glória de Deus e para a sua vida. Eu sou pastor da Quarta Igreja, para aqueles que não estão familiarizados conosco. Nossa igreja é a Igreja Presbiteriana de Aldequitibá, quarta igreja presbiteriana. Somos uma igreja de princípios reformados, uma igreja também muito acolhedora, uma igreja alegre e uma igreja que continua sendo instrumento de Jesus na nossa comunidade. É por isso que entendemos que devemos fazer parte dessa luta contra o Covid, e o que podemos fazer hoje é através de orações e através também de meios para que essa contaminação não avance. Eu gostaria de ler com você, iniciando esse momento devocional, o texto que está registrado no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo número 84. Salmo número 84 da Palavra de Deus que é rica para a nossa edificação. Ela consola, ela conforta, ela instrui, ela educa na justiça conforme a vontade, o querer e o propósito de Deus. Salmo 84 diz assim: como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amados, esse é um texto que me chama muita atenção. A alegria do servo de Deus é de estar na presença de Deus, na casa de Deus. E eu tenho certeza que numa circunstância ou outra, hoje essa igreja estaria cheia, pela manhã e à noite, cheia de adoradores, cheia de homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas que têm o seu prazer no Senhor. Infelizmente hoje ela está vazia,
mas a igreja do Senhor continua espalhada. E se não temos a alegria da comunhão, temos a alegria da edificação e da presença de Deus na nossa vida, em cada local, em cada circunstância. É por isso que nós adoramos o nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. Adoramos o teu nome, ó Deus, porque tuas misericórdias duram para sempre, e de geração em geração a tua fidelidade. Reconhecemos, ó Deus, o teu amor sobre as nossas vidas e nos alegramos, ó Pai, pelo teu cuidado contínuo, pela fidelidade do Senhor que está sempre ao nosso lado e nunca nos desampara. Queremos, ó Deus, separar esse momento para darmos glórias ao teu nome, porque o Senhor é o Deus único que continua assentado em um alto e sublime trono e que também, ó Deus, cuida de nós. Também, ó Deus, está ao nosso lado em proteção, enviando teus anjos, ó Deus, para acampar-se ao nosso derredor. Mas o Senhor também, ó Deus, está dentro de nós, através do teu Espírito Santo, que conforta, que consola, que nos sustenta. O teu Espírito Santo, meu Deus, que nos anima, mesmo diante de circunstâncias tão adversas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua presença em nosso coração, presença sublime, presença que nos encanta, presença que nos alegra. Ó Deus, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Quero pedir ao Pai que o Senhor use esta circunstância, que o Senhor use, ó Deus, esse momento que estamos diante de um computador, de uma televisão ou de um celular. Que o Senhor use, ó Deus, essa circunstância para a glória do seu nome, para a edificação do seu povo, para a nossa alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Vamos cantar. Na nossa igreja nós temos um cancioneiro com cânticos antigos que servem para a nossa edificação e são instrumentos para a glória de Jesus. Nós vamos iniciar cantando o cântico do nosso cancioneiro, o cântico 62. Não é o hino do nosso, não é inário, é o nosso cancioneiro 62. É um cântico muito conhecido, eu convido você a participar conosco. 62, esta paz. Vamos cantar juntos para a glória de Jesus? Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que os campos não floresçam e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema e de confiar, não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou.
glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor. Não me guio por vistas alegres tu. Amém. Nossa paz não vem pelas circunstâncias, nossa paz vem pelo Senhor. E sabe por que podemos ter essa confiança, essa certeza no nosso coração? Porque Jesus, o dono do universo, o dono da nossa vida, se fez nosso amigo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos feitos amigos de Deus. E o hino 175 do cancioneiro, ele diz exatamente isso. Nós somos amigos de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um cântico antigo, mas que continua falando profundamente ao nosso coração. Ele diz assim: calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém, irmãos, que bênção. Esse momento devocional é um momento em que Deus fala ao nosso coração de uma forma tão especial. Mas eu quero separar esse momento para falar com Deus a respeito de pessoas que estão passando por angústias e tribulações, angústias muito severas, dificuldades que trazem inquietações ao coração. Nós vamos orar pela vida dos enfermos, irmãos, irmãs, amigos, familiares que estão talvez na angústia de conseguir uma vaga de internação, na angústia daquela falta de ar, pessoas que estão acometidas de enfermidades nos hospitais, aqueles que estão em casa, mas com o coração torturado de ansiedade. Nós vamos orar por todos esses. Eu quero convidar você a fechar os olhos, na certeza de que Deus ouve a nossa oração e que Ele cura os enfermos. Vamos orar? Deus amado, nós te louvamos pelo teu cuidado especial sobre a nossa vida. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus fiel, é o Deus que nos ama e que, para demonstrar, ó Deus, o teu amor, o Senhor enviou Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados.
Enquanto esteve, ó Deus, no mundo, o Senhor Jesus efetuou grandes e maravilhosas curas para derramar, ó Deus, sobre nós a consciência de que Ele é o dono da vida e Ele tem o controle, meu Deus, absoluto sobre cada enfermidade. Não há nada que o nosso Deus, nosso Jesus, aquele revelado na Bíblia Sagrada como Filho unigênito do Pai, não há nada que Ele não possa curar. É por isso, ó Deus, que em nome de Jesus, nós oramos e proclamamos a Tua cura sobre as nações, sobre os enfermos, sobre os doentes, sobre aqueles, ó Deus, que estão cheios da depressão no seu coração, aqueles, ó Deus, que estão enfermos, estão, ó Deus, passando pela tribulação do Covid, do câncer, da depressão, passando, meu Deus, por problemas cardíacos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos para a Tua glória, pela cura do Teu povo, pela proteção da Tua gente, pelo cuidado do Senhor sobre todos aqueles que estão espalhados por todos os lugares. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pedindo, meu Deus, que a graça do Senhor seja derramada de forma especial e que cada um, ó Deus, que recebe a cura nesse dia, possa ser, ó Deus, um instrumento do anúncio do Teu Evangelho a todas as nações, dizendo, meu Deus, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor nos faz Teus amigos, Teus filhos, homens e mulheres pertencentes à família de Deus. Essa é a nossa oração, ó Deus, e a fazemos em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amados, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus é o Senhor da nossa vida. Eu quero pregar a palavra de Deus em uma rápida reflexão com você, daquilo que ela ensina para a glória de Deus. Mas antes, eu quero te lembrar do privilégio de sermos igreja de Deus e de termos nossas reuniões que existem para a glória de Deus. Nós não estamos reunidos presencialmente, mas estamos reunidos como o corpo de Jesus, espalhado por toda a face da terra, o corpo de Jesus sustentado, fortalecido e abençoado por Ele todos os dias e todos os momentos. Aos domingos nós temos a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, e às 19 horas nós temos o nosso culto na página da nossa igreja. Enquanto estivermos reservados em nossos lares, teremos as transmissões feitas na nossa página do YouTube. Também temos estudo bíblico às quartas-feiras, às 19 horas, e às sextas-feiras nós temos a nossa reunião de oração, um momento muito especial, onde aprendemos a respeito da oração, a respeito do amor de Deus sobre a nossa vida e sobre o privilégio de podermos depender dEle a todo instante e em todas as circunstâncias. Por isso eu convido você a entrar na página da Quarta Igreja, a curtir os nossos vídeos, a usar aquele material para a sua edificação e para a glória de Jesus, e também para compartilhar. Se isso tem sido bênção na sua vida, compartilhe com outros, porque Jesus é a bênção maior da nossa existência e Ele tem nos conduzido de forma especial. Amém, irmãos? Amém! Estamos reclusos nos nossos lares, mas eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, uma palavra que foi escrita por um homem que estava preso não em uma cadeia, não em sua casa, mas estava preso em uma cadeia, e ele escreve a sua carta
cartas de prisões. Algumas cartas são cartas de prisões, que foram cartas escritas em um momento de reclusão, por conta de uma perseguição, que não é o nosso caso hoje. Nós estamos reclusos por conta do cuidado com a saúde, e eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em uma dessas cartas, a carta que o Espírito Santo instruiu Paulo a escrever aos Filipenses. Carta aos Filipenses, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim o texto da palavra de Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, com todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amados, nós estamos diante de um texto que fala do amor do apóstolo Paulo e do seu compromisso em Deus com aquela igreja. Ele estava preso, distante fisicamente dos crentes de Filipos, mas ele deixa para aquela igreja, para aquela comunidade que vivia distante, uma mensagem muito especial. A carta de Filipenses é uma carta conhecida como Carta da Alegria. E aqui nós podemos ver, através do servo de Deus, que mesmo em circunstâncias adversas, nós podemos viver cheios de alegria em Jesus, porque a nossa sorte não é definida na terra, a nossa sorte é definida no céu. E o Deus que define o nosso destino, a nossa sorte, demonstrou o seu amor por nós em Cristo Jesus, enviando-o para morrer na cruz do Calvário por amor a nós. Por isso nós temos paz, por isso nós temos alegria, porque o Deus que ordena e todas as coisas se cumprem no universo, Ele é um Deus que nos ama e deixa isso muito claro em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses é uma carta que tira a ansiedade do nosso coração, que rouba de nós aquele foco que nós damos às coisas do mundo e nos leva à intencionalidade de pensar nas coisas eternas de Deus, coisas valiosas, coisas importantes, coisas de Deus para o nosso coração. Amados irmãos, não é o reino desse mundo que define o nosso futuro, mas é o reino de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus. É por isso que mesmo reclusos, mesmo com limitações, mesmo não podendo congregar-nos, nós podemos tirar nesse texto 3 valiosas lições para o nosso coração. E a primeira delas, amados irmãos, é que nós podemos, em tempo de pandemia, continuar orando pela nossa vida, pela nossa igreja, pelo povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Nós podemos continuar orando.
O apóstolo Paulo diz no versículo 3 e 4: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Momento de reclusão é o momento de lembrarmos o que Deus já operou na nossa comunidade, na nossa vida, na nossa igreja. Quantas vezes, irmãos, neste lugar que estou agora, Deus operou milagres, Deus operou instrução, Deus operou conversão. Quantas vezes lágrimas rolaram nos nossos olhos, no nosso rosto, depois de um cântico que nos conduziu a Deus. Quantas vezes nós ouvimos de um irmão uma palavra de conforto, de consolo, um abraço. Quantas vezes a palavra de Deus aqui foi pregada e nessa palavra encontramos a resposta que precisávamos para aquele dia, para aquela semana. O momento de reclusão na nossa casa é o momento de lembrarmos com gratidão tudo aquilo que Deus fez. Mas é um momento também de levarmos o nosso coração a Deus, as nossas orações, reconhecendo que Deus continua agindo hoje. Versículo 3 diz, dou graças pelo que recordo, mas o versículo 4 também diz, fazendo sempre, não em um momento, não um dia por semana, mas sempre, com alegria, não por obrigação, súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Amados irmãos, olha que bênção, que lição valiosa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Nós estamos reclusos da comunidade, mas não estamos afastados de Deus, e as nossas orações ainda são ouvidas por Ele. O nosso clamor, a nossa busca, a nossa comunhão, a nossa intercessão uns pelos outros ainda pode ser ouvida, porque as portas dos céus ainda estão abertas para receber a nossa oração, o nosso clamor. Deus, como diz o texto, bendito seja Deus, que ouve, que acolhe a nossa oração. É por isso que eu chamo você a orar pela comunidade, não apenas orar pela sua vida, mas orar pela igreja, orar pelo pastor, orar pelos presbíteros e diáconos, orar pelos irmãos, sejam eles bebês ou idosos, homens, mulheres, adolescentes ou jovens, orar uns pelos outros, orar uns pelos outros. É nosso dever, é o nosso chamado, e fazer isso com alegria. Aqueles que Deus for trazendo à sua memória, você vai falando de Deus sobre eles, sobre as famílias. Amados irmãos, o momento de reclusão é um momento que vivemos, mas estamos reclusos uns dos outros, mas não estamos reclusos da presença de Deus. Nós devemos orar. A Bíblia conta a história de um profeta. Ele estava recluso como ninguém foi recluso. Ele estava no isolamento social, dentro de um grande peixe, em um mar. E a Bíblia diz que ali vivo, sendo esmagado, recebendo talvez ali já os ácidos para o consumir, a Bíblia diz que ele orou. E mesmo dentro de um grande peixe, no mar, Deus ouviu a sua oração de arrependimento. E no mar, ele foi conduzido à praia e foi ali livrado da digestão daquele animal e feito um profeta para anunciar a palavra de Deus numa cidade caída. Esse é o ministério que Deus nos dá, o ministério da oração. O apóstolo João, preso numa ilha chamada Patmos, mas ali diz a Bíblia, ele orou ao Senhor, e Deus, num domingo como esse, se revelou a ele. Amado e querido irmão, chamo você a orar. Os céus não estão fechados, estão abertos para a oração de gratidão,
para a oração de intercessão para a glória de Deus. Mas não é apenas isso que Deus ensinou ao seu povo nesta carta, mas Ele também ensinou que Ele, Deus, continua trabalhando. Versículo 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amados irmãos, às nossas mãos chegam muitas gravações de lugares que antes estavam cheios, com muito movimento, com muita atividade. E hoje esses lugares estão vazios, sem pessoas, sem gente, sem trabalho, sem atividade. Mas eu quero dizer que a atividade que Deus opera em nós não para. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele continua trabalhando para concluir a sua obra no nosso coração. O Espírito Santo de Deus continua no nosso coração, moldando a nossa fé, moldando a nossa esperança, moldando o nosso caráter. Ele continua na nossa vida, trazendo comunhão com Deus, trazendo sobre nós, amados irmãos, uma conexão especial para estarmos ligados a Deus em todo momento, em todo instante. Toda a humanidade parou de suas atividades regulares, mas Deus não parou de trabalhar no seu povo. Deus não parou de cuidar da sua gente. Deus não parou de nos amparar e de estar conosco, mesmo no vale da sombra da morte. E os dias atuais são dias onde a morte cheira ao nosso redor. Uma doença apenas, no nosso país apenas, tem consumido uma média de 2.300 pessoas diariamente, apenas uma doença em apenas um país. Amados irmãos, isso traz lágrimas aos nossos olhos, mas eu continuo olhando para a Bíblia e tendo a consciência de que mesmo no vale da sombra da morte, que é o que estamos passando hoje, Deus está conosco, que Deus nos permite uma mesa na presença dos nossos adversários, e a morte é o nosso maior adversário. Mas mesmo nessa circunstância, o nosso cálice transborda, porque esse cálice está cheio, não de atividade do mundo, não da paz que o mundo pode oferecer, não dos recursos que o mundo pode oferecer, mas o nosso cálice transborda, porque o nosso Deus continua sendo o nosso pastor, cuidando de todas as nossas necessidades. Ele continua nos guiando, Ele continua nos levando para o pasto, Ele continua cuidando de nós como um pastor cuida de suas ovelhas. Amados irmãos, Deus continua trabalhando em nós, Deus continua satisfazendo a nossa alma dele mesmo. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a luz do mundo. Jesus Cristo é o Deus encarnado que tomou a nossa forma para mostrar que sofreu como nós, para conhecer o nosso sofrimento e assim interceder como um sacerdote diante de Deus por nós. Amados irmãos, mesmo aprisionados, nós podemos ter a certeza e a convicção de que Deus trabalha em nós, de que Deus está ao nosso redor. Isso é maravilhoso. Mas a terceira lição que eu quero tirar com você nessa noite especial, nós já falamos sobre a consciência, a certeza do nosso coração de que Deus, Ele escolhe o momento da aflição para orarmos mais, em gratidão pelo que Ele nos deu e intercessão por aquilo que necessitamos. Já aprendemos que mesmo quando a terra para, Deus não para, Ele continua trabalhando de forma especial. Mas eu quero
quero dizer também que Deus, Ele molda a nossa vida para amá-lo mais. Versículo 8 diz assim: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amados irmãos, a Bíblia diz que nós podemos ter muitas atividades, muito zelo e conhecimento doutrinário, muita perseverança, mas se nós não tivermos amor, isso não vale nada. Inclusive, se tivermos uma fé que pode transportar um monte e que seja capaz de realizar grandes pregações com grandes resultados, falar em línguas, podemos ter todos os dons, mas sem amor, nada vale. A Bíblia, amados, sempre nos ensina que a prioridade da vida do crente é amar a Deus. Amar a Deus. E aprisionados como estamos, nós temos a oportunidade de buscar o único recurso, que na verdade deveria ser único sempre. O único recurso que é Deus. E aprender a amá-lo mais. Aprender a viver mais com Ele. Aprender a segui-lo mais, aprender a buscá-lo mais, aprender a ter mais esperança nele. O texto vai mencionar o amor como uma oração. E eu quero dizer para você que nesses dias de reclusão, nós podemos separar esse momento para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo, naquela prisão, lembrou de que o que a igreja mais precisa não é liberdade, não é a comunhão, apesar dessas coisas serem muito boas, comunhão assim, presencialmente, essas coisas são excelentes e a igreja se dá também na comunhão, mas não é o principal. O principal é o amor a Deus sobre todas as coisas. O principal é um relacionamento com Deus, onde Ele seja prioritário, onde Ele se revele acima de todas as outras coisas, acima do prazer, acima do dinheiro, acima do amor aos filhos, o amor ao cônjuge, que Deus se revele a nós como nosso único Deus, como único Senhor, como único dono da nossa vida. As circunstâncias de reclusão, elas têm trabalhado muito no nosso coração e quebrado muitos paradigmas, mas o maior deles é aprendermos a amar a Deus. E uma vez que nós amamos de Deus, de fato e de verdade, crescermos nesse amor e experimentarmos, como diz o texto, o pleno conhecimento e toda a percepção, e para provarmos coisas excelentes, mesmo na pandemia, podemos provar coisas excelentes.
E esse provar vem de Deus. Eu queria encerrar esta meditação para lembrar você de que esse lugar aqui que nós vivemos é um lugar muito difícil ainda, cheio de dificuldades. E isso prova que o nosso lugar não é aqui. Por isso, busque as coisas lá do alto. Deus continua trabalhando, tá? Ele não está sentado em uma piscina ou a atender suas necessidades, mas Ele está sobre um alto sublime trono. E não existe uma célula ou bactéria em todo o universo que Ele não tenha o controle. E também nós podemos aprender que as circunstâncias nos permitem crescer no nosso amor a Deus acima de todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus dê a você paz, tranquilidade e força, mas acima de tudo, que Deus te faça crescer no amor que excede todo o entendimento. Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento que essa mensagem chega, produzindo no coração dos teus filhos espalhados por toda a face da terra a consciência de que o Senhor ouve as nossas orações, de que o Senhor continua trabalhando e de que o Senhor nos permite, meu Deus, poder amá-lo e assim, ó Deus, podemos crescer em todo o entendimento com a nossa vida para a glória do Teu nome. Muito obrigado, meu Deus, porque o que o Senhor tem feito em nós tem sido maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigado. Nós oramos com gratidão, pedindo que a graça perfeita do Senhor venha sobre nós. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão santa, doce e perfeita do Espírito Santo, seja sobre todos vós e sobre toda a Igreja de Deus, espalhada sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em Jesus.